De novo, como sempre, eu vou deixar quieto. Mas tem 3 tempos que eu não sei entender nenhuma. Uma semana antes eu já começo a falar que vou ser cobrado. Mas é sempre isso. O senhor é livre. O dia que eu juro não sei, sempre perdeu. Ah, Bom dia. Vamos em fé, com muita alegria, iniciar mais essa celebração. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, vocês que aqui vieram, nossos irmãos e irmãs que nos acompanham de casa. Vamos com muita fé começar a nossa Santa Missa cantando. Yes.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos aqui reunidos hoje, nessa manhã de domingo, em torno do amor do nosso Deus, esse Deus que nós chamamos de Pai, de Mãe, esse Deus que tanto nos ama. E nós que somos seus filhos e filhas, muito amados, e que assim como Jesus, devemos aprender cada vez mais o que significa o amor, aprender com Ele, com Jesus, né? E para a gente saber que muitas vezes não entendemos muito bem o que significa o amor, ou não aplicamos o amor na nossa vida, especialmente o amor ao nosso semelhante, o amor aos mais necessitados, é que a gente precisa fazer um exame de consciência. Então vamos fechar os olhos nesse momento e usar o início dessa celebração para nos sintonizar com Deus. Já nos sintonizamos um pouquinho uns com os outros na chegada da missa, agora vamos nos sintonizar com o Pai. Vamos fazer um pequeno exame de consciência, nos perguntando, especialmente nessa semana que passou, se nós de fato poderíamos ter feito algo diferente do que fizemos, se poderíamos ter feito melhor do que fizemos, se poderíamos ter tido um pouco mais de paciência ao lidar com o próximo, se poderíamos ter dito uma palavra mais amiga e não dissemos, se não poderíamos ter estendido a mão para alguém e não fizemos, se não poderíamos ter dado ouvido para aquela pessoa que sentimos que estava precisando, mas por conta da nossa correria não fizemos. Enfim, tanta coisa que a gente poderia ter feito melhor, mas por pensarmos muito em nós mesmos e pouco nos outros, acabamos deixando passar. Então vamos humildemente reconhecer tudo que poderíamos ter feito e tudo aquilo que poderíamos ser também, como pessoas. E vamos colocar tudo isso diante de Deus, firmando o propósito de não mais voltarmos a cometer os mesmos erros. Confiantes na misericórdia do Pai, Ele que sempre nos ouve, sempre nos escuta, sempre nos perdoa, sempre nos dá uma nova oportunidade de recomeçarmos a nossa caminhada. Digamos todos juntos: Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo amoroso, rico em misericórdia, tende compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. E uma vez perdoados pelo amor do nosso Deus, podemos agora colocar diante dele o nosso coração agradecido, os nossos pedidos, as nossas intenções, mas sempre, especialmente, os nossos agradecimentos. Então esse é o momento de falar com Deus, no intuito de colocar diante dele aquilo que está nos angustiando, nos preocupando, também as nossas conquistas, as nossas vitórias, né? Enfim, tudo, as coisas boas e as não tão boas. Vamos falar com Deus nesse momento, agradecendo a Ele por mais essa semana que se inicia. Hoje é o primeiro dia da semana e o dia que a gente dedica ao Senhor. Então vamos colocar Ele como o Senhor da nossa vida mesmo, agradecendo a Ele por tudo, até pelas coisas ruins que às vezes nos acontecem, mas nos serve de exemplo, de lição, enfim, de tudo a gente pode tirar alguma coisa, né? E se alguém tiver alguma intenção, alguma oração, para a gente rezar em comunidade, por alguém, esse é o momento.
Ninguém tem intenção hoje? Se vocês não têm, eu tenho. Queria agradecer esse paramento bonito, né? Foi feito, confeccionado pela Melânia. Hã? Um bispo? Você vê? Bonito, né? Bispo não. Papa, vai, Papa. Não, Papa. Bispo eu não quero, Papa. Pois é. Mas esse paramento, vocês viram que tem o símbolo aqui da comunidade. Né? Foi um jeito assim muito interessante. A Melânia, ela faz esses paramentos. E ela entrou em contato comigo, ela disse assim, olha, você conhecia o Padre Lei? Eu disse sim, éramos da mesma comunidade. Eu falei, pois é, percebi pelo símbolo, né? Ele tinha pedido esse paramento para ela, era para ser dele. Ele não chegou a usar, partiu para Deus antes. E depois de 2 anos já, ele faleceu. Quase isso, né? Vai fazer 2 anos esse ano, né? E aí ela disse, olha, encontrei você tem interesse em ficar? Eu falei, claro, em memória dele, né? Então, se ele for uma celebração especial, eu vou usar. Não vou usar sempre não, mas de vez em quando eu uso, tá certo? E agradeço a ela por ter feito com todo carinho com o nosso irmãozinho. Então, reunindo os nossos pedidos e intenções, oremos. Senhor Pai Santo, nós te agradecemos por esse momento, por estarmos aqui em comunidade, reunidos juntos para ouvir o Evangelho, aprender de Jesus, a como nos tornar pessoas melhores. Que esse Evangelho que nós vamos ouvir, que essa Eucaristia que nós vamos receber, possa nos alimentar a nossa mente com coisas boas, com esperança, com fé, e alimentar também o nosso coração com amor. Amém. Podemos nos sentar. Muito bem. Hoje nós vamos refletir o Evangelho de João, capítulo 11. É um texto longo, então prestem bem atenção para não perder nada. Diz assim: naquele tempo, havia um certo Lázaro, que estava doente. Ele era de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com perfume, e com seus cabelos lhe enxugara os pés. Lázaro, que estava doente, era o irmão delas. Então as irmãs mandaram um recado até Jesus, no qual diziam: Senhor, teu amigo está doente. Quando soube disso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, e sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta,
a irmã dela e Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, ficou ainda mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, falou aos discípulos: vamos à Judeia de novo. Os discípulos lhe disseram: mas mestre, pouco tempo faz que os judeus quiseram apedrejar-te, e vais de novo para lá? Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminha de noite, tropeça, porque a luz não está nele. Depois de dizer isso, acrescentou-lhes: nosso amigo Lázaro está dormindo, e eu vou lá para acordá-lo. Os discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai se levantar uma hora. Jesus estava falando da morte de Lázaro, mas eles pensaram que estivesse falando do sono comum. Então Jesus lhes disse, e ficou claro: Lázaro morreu. E eu me alegro por não ter ido até lá antes, para que vocês acreditem. Vamos agora ao encontro dele. Então Tomé, chamado o Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos também nós, e se for preciso, morreremos junto com ele. Quando Jesus chegou, fazia 4 dias que Lázaro estava sepultado. Betânia ficava perto de Jerusalém, cerca de 3 quilômetros. Muitos judeus tinham ido ao encontro de Marta e Maria para consolar as irmãs por conta de seu irmão Lázaro. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te dará. E Jesus lhe disse: seu irmão há de ressuscitar. Marta falou: eu sei que ele vai ressuscitar, Senhor, no último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que morre e acredita em mim, não morrerá para sempre. Você acredita nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, eu acredito que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que deveria vir ao mundo. Tendo dito isso, Marta saiu e foi discretamente chamar a sua irmã Maria. E lhe disse: o mestre está aqui e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi correndo ao encontro de Jesus. Ele ainda nem tinha chegado na aldeia. Estava no lugar onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam em casa com Maria, procurando consolá-la, quando a viram levantar depressa, foram atrás dela, pensando que ela iria ao túmulo chorar. E quando chegou ao lugar onde Jesus estava, Maria caiu aos seus pés e lhe disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver que Maria e os judeus que iam com ela estavam chorando, Jesus se comoveu interiormente e também chorou. E disse: aonde vocês colocaram Lázaro? Disseram: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Os discípulos então diziam: vejam o quanto Jesus amava Lázaro. Alguns disseram: ele que abriu os olhos ao cego, não poderia também ter evitado que esse homem morresse? Jesus, outra vez comovido, chegou junto ao túmulo. Era uma gruta, com uma pedra na entrada. Jesus disse: tirem a pedra. Marta, a irmã do falecido, lhe disse: mas Senhor, já faz 4 dias, deve estar cheirando mal. Jesus disse: eu não lhe disse que se você acreditar, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus levantou os olhos até os céus e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa da multidão que está aqui presente, para que todos acreditem que me enviaste. Tendo dito isso, gritou bem forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu. Tinha os pés e as mãos envolvidos com ataduras e o rosto coberto com um sudário. E Jesus disse aos presentes: desatai-o e deixai-o ir embora. E essas são para nós hoje palavras de salvação. Glória a vós, Senhor.
Muito bem. História conhecida, né? Essa história da ressurreição de Lázaro, como é chamada, é uma história que só está no Evangelho de João. Não consta em nenhum outro evangelho. Os sinóticos, nem Marcos, nem Mateus e nem Lucas narram essa história. E se a gente entender bem o que o evangelista João quis nos transmitir ao narrar essa história, a gente percebe que a mensagem não está contida na estética da coisa. Porque, infelizmente, muita gente leva a Bíblia ao pé da letra. Tá? Tanto do lado bom, quanto do lado ruim. Então, qual seria o lado bom de levar a Bíblia ao pé da letra? Viver o que Jesus pediu. Tá? Mas isso ninguém faz muito, não. Tá? E qual é o lado ruim disso? É também pegar passagens que foram escritas há muitos anos atrás, há milênios atrás, e ler como se fosse uma coisa que saiu hoje no jornal do JC. Né? E não é por aí. A Bíblia é um texto muito antigo, e a gente tem que tomar muito cuidado. Os evangelhos, como a gente já conversou aqui algumas vezes, não são relatos biográficos da vida de Jesus. Não é que Jesus foi fazendo as coisas e tinha alguém atrás anotando. Não é isso. São escritos que foram feitos por comunidades que vieram depois da morte e ressurreição de Jesus e que, ao narrar a vida de Jesus, também colocaram ali coisas na boca de Jesus. Ou seja, em outras palavras, nós aqui, os primeiros cristãos, estamos passando por determinadas situações e o que Jesus faria se ele estivesse junto de nós? Qual seria a ação dele? O que ele pensaria? Por exemplo, um exemplo clássico disso é aquela passagem onde Pedro nega Jesus. Lembram disso? Tem lá no Evangelho uma passagem onde, quando Jesus é capturado, estava a ser morto, alguns soldados reconhecem Pedro. Falam: você não andava com esse homem também? Fala: não, eu não. Ah, você andava assim que eu me lembro. Não, eu não. Ele nega 3 vezes. E Jesus já havia alertado que Pedro, você me negará 3 vezes. Então Pedro negou Jesus 3 vezes. Não foi capturado e nem morto. Mas depois ele se arrependeu e foi reintroduzido de novo no grupo. Essa passagem não é histórica. Por que foi escrito isso? Porque logo quando começou o movimento de Jesus, os primeiros judeu-cristãos, ali, logo no primeiro século, segundo século, começaram a haver perseguições a eles, pelo império. E se você negasse que você era seguidor de Jesus, você era culpado da morte. Porém, as comunidades começaram a te rejeitar. Isso aí foi covarde. Só começou a morrer muita gente, não negando a fé em Jesus. E aí eles falaram: bom, a gente pensa que talvez o ideal seja a gente poupar a nossa vida, não é? Para continuar levando o Evangelho de outra maneira, senão vai morrer todo mundo. E aí foi criada essa história, logo no primeiro século, de que Pedro negou Jesus, mas depois se arrependeu. Então, se o próprio Pedro negou Jesus, por que você não pode? Sempre para poupar a sua vida. Essa é a condição. Então veja, não é que foi um relato histórico, não é que aconteceu aquilo, mas diz respeito a uma situação que eles estavam vivendo. Então os evangelistas, especialmente o evangelista Marcos, que é quem cria essa história, coloca lá o personagem Pedro. Do mesmo jeito que os evangelhos criam personagens para transmitir uma ideia, Lázaro também é um personagem criado, muito provavelmente, tá? Por quê? Porque ele não aparece em nenhum outro evangelho. E ainda que ele não tenha sido um personagem criado, o relato sobre ele é uma criação. Perfeito? O relato sobre ele é uma criação. Nos outros evangelhos, o que é que nós temos? Nós temos a figura de Marta, Maria, às vezes sozinhas, e às vezes junto de um tal irmão Lázaro. Embora, quando elas aparecem nos outros evangelhos, Lázaro não está presente. Perfeito? Lázaro não está presente. A única vez que Lázaro aparece é no Evangelho de João. E ele aparece de que forma? Como esse personagem que vocês acabaram de ouvir. Alguém que Jesus estimava muito,
era irmão dessas outras duas irmãs, era uma família de irmãos, olha que interessante, né? Era uma família de irmãos. Provavelmente os pais morreram e o Lázaro, o irmão mais velho, cuidou das outras duas irmãs. Agora, como que esse Lázaro ele é apresentado no Evangelho de João? Ele é apresentado como alguém que Jesus amava muito, mas que foi acometido por uma doença. Essa doença levou Lázaro à morte e Jesus vai lá nessa aldeia chamada Betânia, que é onde eles viviam. Tá certo? Betânia, só para vocês terem uma ideia, Betânia está mais ou menos a um dia de caminhada de Jerusalém, que é o lugar onde Jesus vai ser preso e morto. Perfeito? Quando Jesus está em Jerusalém, que é na região da Judéia, Jesus ele é meio que jurado de morte, segundo o evangelista João, pelos próprios líderes religiosos, por blasfêmia. Então eles tentam apedrejar Jesus. Está no Evangelho de João. Aí o que Jesus faz? Ele foge da Judéia e vai para Pérea, próximo à margem do Rio Jordão. E lá é que ele escuta a notícia: olha, sabe o Lázaro, lá o seu amigo, o irmão da Marta e da Maria? Pois é, ele não está bem não, ele está doente. Acontece que a palavra que está no grego, no Evangelho original, né? Original entre aspas, né? Nos textos mais antigos do Evangelho de João, a palavra que está lá para morte não é morte, necessariamente. Pode ser traduzido também por preso. Mas na tradução do Evangelho, os tradutores preferiram a palavra morte. Lázaro está morrendo, Lázaro está doente. Mas também poderia ser traduzido por Lázaro está aprisionado. Que tipo de prisão é essa? Né? Que tipo de doença é essa que pegou esse amigo de Jesus? Cuidado. Não vamos levar a Bíblia ao pé da letra. Quando o Evangelho de João, o evangelista João, coloca Lázaro como um personagem que está quase morto, ou que está aprisionado, não se trata da morte que mata o corpo. Porque a morte que mata o corpo, a morte que mata o nosso corpo físico, não é? O que vem depois dela, nós damos o nome de ressurreição. Não é isso? E Jesus dizia isso, né? E ele falava dele: olha, quando eu for para junto de Deus, olha, quando acontecer tudo que tiver que acontecer comigo, eu vou para junto do Pai, eu vou ressuscitar, e eu vou estar lá junto de Deus, mas eu também estarei no meio de vocês. É um mistério. O que é a ressurreição, Padre? Nós não sabemos. A única coisa que Jesus falou é que depois da morte continua, junto com Deus. Como é? Ele nunca deu detalhe. E quando perguntaram, ele não respondia. Por que isso? Porque é mistério. Sim ou não? Veja, talvez, e eu costumo dizer, né? Talvez uma das maiores provas de que Jesus de fato era um homem inspirado por Deus é que ele nunca deu detalhes sobre Deus e nem sobre o que tem depois daquilo. Porque não dá. A nossa capacidade humana, cognitiva, não consegue dar conta de entender nem Deus e nem as coisas que vêm no pós-morte. Então, essa ressurreição que acontece, que aconteceu com Jesus e que vai acontecer com cada um de nós e com todos os seres humanos depois daquilo que nós chamamos morte, essa ressurreição é mistério. E não é dessa ressurreição que fala esse texto. Não é que Lázaro morreu de verdade, fisicamente, morreu, e aí Jesus ressuscitou ele dos mortos. Como não, Padre? É isso que a gente ouviu. Mas não é esse o intuito do evangelista quando escreveu esse texto. Primeiro porque Jesus não veio aqui nesse mundo para ficar revivificando morto. Não esse tipo de morto. Né? Jesus não veio nesse mundo para ficar revivificando cadáver. Em relação a isso, ele disse: não se preocupem, Deus cuida disso. Isso é um assunto que tem a ver, é do departamento de Deus esse assunto. Então não queira você fazer nada. E quando um jovem rico chega para Jesus e fala: Senhor, o que eu posso fazer para conquistar, para herdar a vida eterna? Jesus fala assim: você tem que
cumprir os mandamentos. Aí ele fala, não, mas isso eu já faço. Em outras palavras, Jesus está dizendo, você tem que tentar ser uma pessoa boa, se esforçar para fazer tudo correto. Aí ele fala, não, mas isso eu já faço. Nunca matei ninguém, nunca roubei, honro meu pai e minha mãe, não cobiço a mulher de ninguém. Não, eu me esforço, eu tento. Aí Jesus fala, mas te falta uma coisa então. Vai agora, vende tudo que você tem e dá tudo para os pobres. Aí esse homem sai de lá decepcionado. Falei, esse aí é comunista. Estou fora desse cara. Vai embora, decepcionado. Por quê? O que Jesus está mostrando para ele? Se o assunto é vida eterna, você não pode fazer nada, meu irmão. É Deus que faz. Isso é uma coisa que está no departamento de Deus. E Deus é misericordioso. É só isso que Jesus diz. Deus é amor e é misericórdia. Então, às vezes, aquele cara que você acha que vai para o inferno, vai para o céu. Deus é misericordioso. Aquela pessoa que você tem na conta de um crápula que deveria receber o pior dos castigos, não sabe. Deus é misericordioso. Mas você que talvez se acha o bom, o que faz tudo, que cumpre tudo que a religião pede, o bom moço, a boa moça, Jesus vai falar, então, mas te faltou uma coisinha só. Sempre está faltando uma coisa. Porque bom mesmo, de fato, diz Jesus, só Deus é. Nós, se nos esforçarmos muito, conseguimos ser bonzinhos. Bom mesmo é Deus. Então, quando o assunto é vida eterna, ressurreição dos mortos, isso é um departamento que cabe a Deus, e Deus é que vai cuidar disso. Da nossa parte aqui, Jesus nunca nos disse assim, se preocupe com esse assunto. Não, Ele falou, se preocupe com quem está vivo, não com quem está morto. Dos mortos cuida Deus, dos vivos cuidamos nós. Então, depois de ter dito tudo isso, seria muito contraditório Jesus ter trazido de volta à vida alguém que morreu, porque essa pessoa já está junto de Deus. E outra, as coisas não acontecem assim. Não existe isso no mundo. E Jesus também não fez isso. Isso é só um relato teológico, simbólico, que quer nos transmitir uma mensagem. Mas qual mensagem, Padre? Simples. Esse Lázaro, que Jesus amava muito, por alguma razão que nós não sabemos qual é, podemos supor, estava num processo de adoecimento, de prisão e de morte. E Jesus foi lá nessa aldeia que ele morava, bater um papo com esse Lázaro. É disso que se trata. Só que quando ele escuta falar isso, os seus discípulos dizem assim para ele, olha Senhor, você acabou de sair daquela região lá, da Judéia, jurado de morte. Se você voltar lá, você já sabe o que vai acontecer. E ele diz, não, mas eu tenho que voltar. Eu não posso deixar esse irmão meu se perder. Eu tenho que voltar. E aí então, Tomé, um dos seus discípulos, diz uma das frases mais corajosas do Evangelho. Aliás, Tomé é uma figura muito interessante nos Evangelhos. Apesar de ter sido assim, ter recebido um carinho, né, de incrédulo. Sempre que a gente quer dizer que alguém é incrédulo, diz assim, bom, Luiz é um Tomé, né? Luiz só acredita vendo. Não é bem isso? São Tomé, quer dizer, é aquele cara que é cético, não é? É quase que um ateu. Mas você diz assim, bom, se fulano é São Tomé, só acredita vendo. Então, o Tomé ele recebeu um carimbo religioso muito ruim, pejorativo, como se duvidar das coisas fosse algo negativo. Não é. Tomé é um homem crítico, é um homem reflexivo, é um homem que não vai acreditar em tudo que fala, não. Diferente dos outros discípulos de Jesus, são muito empolgados. Perceba, os outros discípulos de Jesus são muito empolgados. É aquele ponto que Jesus diz A, eles dizem amém. Só que na hora do vamos ver, meu amigo, não fica um. Porque geralmente quem é muito empolgado no começo, vocês sabem bem como é isso. Quem é muito empolgado no começo, depois vai perdendo o gás. Tomé já vai com mais cautela. Peraí, como é que é isso? Deixa eu entender isso aí primeiro. Né? Deixa eu ver se eu acredito nisso. E depois que ele se convence, meu amigo, aí ninguém segura esse homem. Então Tomé diz assim para os outros, não, nós vamos junto com ele. E se for preciso, nós vamos morrer com ele.
corajoso. E há outros exemplos disso espalhados no Evangelho. Lá, depois que Jesus é morto, crucificado, o evangelista diz que os discípulos estavam reunidos, com medo, numa casa, mas Tomé não estava com eles. Por quê? Porque Tomé não teve medo. Então, essa é a diferença de quem pensa. Então Tomé, um homem reflexivo, um homem crítico, que entendeu a missão de Jesus, que entendeu que Jesus teria que passar pela morte, como todos nós vamos ter que passar. Mas tem uns que passam pela morte natural, e tem outros que passam pela morte política, que é aquela morte que você compra uma briga, não é? E vai até as últimas consequências. Então é disso que se trata o texto. Tomé está do lado de Jesus, pelas razões que Jesus defende, e vai até o fim. E assim eles vão. Quando eles chegam na aldeia, está lá, tem toda uma dramaticidade do evangelista. O evangelista João é muito perspicaz no texto. As histórias que João conta são histórias belíssimas. E essa é uma história belíssima, né? É um conto muito bonito. Então tem toda uma dramaticidade. É a primeira vez no evangelho que você vê Jesus chorando. Jesus está comovido pela situação. Mas o ápice da história é Jesus chegar diante do túmulo de Lázaro, túmulo entre aspas, não é literal essa história, de novo. Então Jesus chega diante do túmulo do Lázaro e diz, dá uma ordem, não é? Ele dá, na verdade, 3 ordens, né? A primeira delas qual é? Tirem a pedra. Tirem a pedra. Aí então, uma das irmãs diz, mas senhor, já está aí faz 3 dias, deve estar cheirando de mal. Ele fala, não, eu não disse para vocês que você tem que acreditar em mim, tira a pedra. E aí eles vão, movimentam a pedra. Qual outro túmulo nos evangelhos também é um túmulo que tem uma pedra na frente? O do próprio Jesus. Essa história, veja, ela mescla aspectos da ressurreição de Jesus com a ressurreição de Lázaro. Só que aqui é Jesus dando a ordem, tirem a pedra do túmulo. Só que essa pedra, no Evangelho de João, a palavra pedra, nesse aspecto, e na linguagem como está sendo usada lá, remete, sabe o quê? A pedra lá dos 10 mandamentos. Lembra naquela história que Moisés recebeu os 10 mandamentos talhados no quê? Uma pedra. A pedra, no Evangelho de João, é o símbolo da lei. Então, talvez aqui a gente já está entendendo qual é a doença que Lázaro está padecendo. Provavelmente Lázaro era alguém que estava sendo, digamos assim, captado, não é? Pelos religiosos judeus daquela época. Dizendo assim, olha, vocês andam com Jesus, mas Jesus não cumpre a lei mosaica. Jesus não cumpre as tradições. Jesus não é um bom rabino. E Lázaro provavelmente, é uma especulação, mas o texto, se nós formos decodificar o simbolismo do texto, nos leva a isso. Muito provavelmente Lázaro era alguém que estava sendo, digamos assim, capturado pela ideologia religiosa judaica, pela lei mosaica. Não é à toa o evangelista João coloca a pedra significando a pedra da lei. Talvez seja isso que estivesse impedindo Lázaro de seguir Jesus. Os costumes religiosos, não é? As tradições religiosas, que é o que pesa para muita gente ainda hoje. Sim ou não? Muita gente é presa a tradições e ao legalismo religioso. Isso pode, isso não pode. Isso aqui Deus permite, isso aqui Deus não permite. Isso você pode vestir, isso você não pode. Você pode comer, isso você não pode. Isso é puro, isso é impuro. São as leis religiosas e as tradições, que na cultura judaica são muito levadas a ferro e fogo. No tempo de Jesus, então, nem se fala. Então, a grande dificuldade que Jesus tem junto das pessoas é fazer as pessoas entenderem que Deus não é um legislador, que Deus não é um juiz, que Deus não está lá em cima olhando a gente e fiscalizando. Deixa eu ver quantas cervejinhas o Bruno tomou hoje. Ainda nenhuma. Deixa eu ver quantas caipirinhas o Zé Carlos tomou.
Deixa eu ver isso ou aquilo. Deixa eu ver a roupa que o Luiz fala. Deixa eu ver se é roupa de missa. Ah, eu acho que é. É isso. Mas na cabecinha dos religiosos, é isso. Na cabecinha de muito religioso, Deus se ocupa dessas coisas. Mas Jesus vem dizer para nós que Deus não está nem um pouco preocupado com isso. Nem um pouco. Se você anda pelado ou se você anda com roupa até o pescoço. Deus está preocupado com o seu coração, diz Jesus. Deus está preocupado se você, Zé, tem um coração humano, atento às necessidades dos outros. Não foi tocado. Está inteiro. É isso que Deus está preocupado. Jesus ele muda totalmente a perspectiva que Deus teria acerca de nós e que nós devemos ter acerca de Deus. Porque a perspectiva também que os judeus tinham acerca de Deus é o que eu posso fazer para agradar a Deus. Leia-se. O que eu posso fazer do ponto de vista religioso para que Deus fique feliz. E aí eles diziam, ir ao templo, prestar sacrifícios, fazer isso, ela tinha os 10 mandamentos, que era o básico, e mais de 600 normas de como cumprir esses 10 mandamentos de forma correta. De tal forma que o povo judeu, assim como grande parte do povo cristão hoje em dia, veja a contradição, é um povo preso à lei, preso a mandamento. E não é isso que Jesus disse que Deus quer. Não é isso. Ele quer que nós amemos. É isso que Jesus pediu. Deus quer que você ame. E aí depois veio o Santo Agostinho, lá no século V. Tem uma frase maravilhosa que simplifica isso. Essa relação entre Deus, amor e lei. Santo Agostinho diz: ame e faz o que tu queres. Ame e faz o que tu queres. É isso. Se você ama, você coloca o amor na frente das suas ações, tudo é permitido. Porque você está amando. Automaticamente você não vai roubar ninguém, você não vai matar ninguém, você não vai ofender ninguém. Se você coloca o amor na frente das suas ações, a lei vem por acréscimo, não o contrário. É disso que se trata. Mas Lázaro, nessa perspectiva, então era alguém tomado por essa ideologia religiosa, ele estava morrendo nisso. Ele estava se afundando nisso. E Jesus vai lá para libertar esse amigo dele disso. Dessa morte que não mata o corpo, vai matar a alma, mata a cabeça. E tem muita coisa, gente, que faz a gente morrer em vida. E é contra essa morte, a morte em vida, que Jesus lutou contra. E é disso que se trata esse texto, da morte que acontece enquanto a gente ainda está vivo. Lázaro, nesse texto, perceba, é um morto-vivo. Não é isso? Ele é um morto-vivo. Não é? Ele é alguém que está adormecido, mas está acordado. Está aprisionado, mas está vivo. Uma coisa esquisita. Até os discípulos ficam confusos, porque Jesus diz: não, ele está dormindo. Mas ele está dormindo, ele vai acordar. Eles falam: não, ele morreu. Eu vou lá para ressuscitar ele. Então, as nuances do texto de João já mostram que não é essa morte física. Agora, o que nós devemos nos perguntar é: tudo bem, conseguimos um diagnóstico, né, senhor? Conseguimos um diagnóstico lá do que padecia Lázaro. Lázaro estava doente da religião. Mas não é só isso que nos mata. Tem muitas outras coisas que vão tirando a nossa alegria de viver, não é isso? Tem muitas outras coisas que vai fazendo a gente cheirar mal. Não é isso que diz a irmã? Mas ele já está lá há 4 dias, deve estar cheirando mal. Tem muita gente que fica cheirando mal, presa em si mesmo, nos seus problemas, algumas até por situações graves, uma depressão, uma doença mental, alguma coisa assim. Outras por outras questões. Mas fato é que esse é o maior cuidado que a gente tem que ter na vida, de não morrer enquanto a gente está vivo, porque morrer todo mundo vai, e ter medo disso é bobagem. Não é isso? Ter medo de uma coisa que a única certeza que você tem na vida é bobagem. E aí Jesus vem nos libertar desse medo. Não precisa ter medo da morte. A morte é algo natural, vai acontecer com todo mundo, com o rico, com o pobre, com o preto, com o branco,
com o gay, com o hétero, com a mulher, com o homem. A morte nos nivela por baixo. A morte é democrática. A morte é o maior ensinamento que Deus nos deu de que ninguém é melhor do que ninguém. O cara pode ter o poder de fogo. Ele pode até se congelar, né? Entrar lá numa máquina de criogenia, né? Um dia ele vai morrer. Um dia ele vai morrer. A morte é talvez uma das maiores sabedorias de Deus no mundo, embora a gente não entenda isso. Então Jesus fala, dessa morte aí, Luiz, não tenha medo não. Até porque essa morte não mata. Ela é só uma passagem entre o mundo material e o mundo espiritual. Agora, tem outra morte. Pode te pegar. E essa, se te pegar, você vai perder a tua vida. É a morte do vivo. Mas para doença que for, o transtorno que for, para a dificuldade que for, o problema que for, Jesus dá 3 ordens. Que ele deu para Lázaro e dá para cada um de nós também. Porque o Evangelho não é uma coisa que aconteceu lá atrás e acabou. A gente está só relembrando, relendo, olhando para aquilo como se fosse a cena de um filme. Não é isso. O Evangelho não tem que ser olhado como se a gente tivesse assistido um filme e ficou por isso. Não. É pensar, e eu hoje? E na minha situação hoje? Na minha realidade hoje? Será que eu também não sou um Lázaro? Será que eu também não estou aprisionado? Tudo bem, na religião eu sei que ninguém aqui é aprisionado. É porque se fosse não estaria aqui. Mas há outras prisões que às vezes a gente entra. E quando a gente vê, a gente já está cheirando mal. Aí às vezes é preciso que apareça alguém na nossa vida. E esse alguém tem que ser cada um de nós. Essa é a nossa missão na vida dos outros. Vai dizer, ei, Vai tomar um banho. exato, vai tomar um banho. Ei, sai daí. Qual é a segunda ordem que Jesus dá para Lázaro? Lázaro, sai daí, vem para fora, vai tomar um ar, sai desse ambiente de podridão, sai desses seus pensamentos aí que estão te adoecendo. E olha, que Deus coloque pessoas assim na nossa vida e que nós sejamos essas pessoas na vida dos outros, porque às vezes é isso que as pessoas precisam, de uma bela e de uma boa sacudida. Ei, sai daí, vem para fora, tira essa pedra daí. Que pedra é essa que colocaram na sua cabeça? Quebra essa pedra. É isso que Jesus está dizendo. Não existe pedra pesada o bastante que não possa ser movida, nem a pedra da morte. É isso que João está querendo dizer. Não é para eu achar que um dia Jesus trouxe Lázaro de volta para mim e ficar por isso. E daí? E daí? Que bom para o Lázaro, não? Que mal para mim. Eu tenho Jesus aqui agora para me tirar do túmulo. Se bem que tem alguns crentes que até fazem isso. Você já foi no velório de crente? Um dia eu fui em um. Fala baixinho para ninguém ouvir. Um dia eu fui em um. O pessoal ficava rodeando o caixão e colocando a mão na cabeça dele. Levanta-se, levanta. É essa ideia de que se Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos, esse mesmo Jesus pode ressuscitar esse Cristo. Dá uma zebrinha, ele levanta. Isso Fica lá um aconteceu semana passada, né? O que no velório? Velório, a moça abriu o olho e tossiu. Não ficou ninguém. Aí eu tenho que ter a fé. Ninguém. E aí chamaram o médico, o médico não veio, mandou para mim, eles acham que ela estava viva. Mas aí ele foi e explicou, não, é espasmo. Se tiver um mais doidinho, já ia dizer que é um milagre. Não é? Porque diz que normalmente, às vezes, o necrotério, o corpo levanta, se chacoalha, cai de cima da máquina. Pede até cafezinho. Aí dá para ser. Eu não sei também, né? Mas já foi Mas a gente dá comprovado. risada disso. Fisicamente já foi comprovado que acontece mesmo. Sim, tem uns espasmos, é natural. Mas se faz na hora, ó, levanta, ó, Desmaiava, né? perna para quem se desmaia, outro corre. Por quê? Porque seria uma coisa tão antinatural, não é? E Deus, gente, a gente já conversou sobre isso, é que as pessoas não estão preparadas para ouvir isso, mas é realidade. Deus não é antinatural. Deus é o natural desconhecido. Desconhecido. Mistério.
mas não antinatural. Deus nunca faria nada que fosse antinatural. Se Ele mesmo criou a morte, por que Ele vai fazer uma coisa louca dessa? Uma situação circense. Deus não é um circense. Ah, padre, mas por que estudar o Evangelho? Porque é uma linguagem de 2000 anos, meu querido. Então você tem que ler cheia de simbolismo. Não foi uma coisa escrita hoje. Mas olha que mensagem interessante e bonita que João quer nos passar. Assim como Jesus trouxe Lázaro de uma situação de quase morte para a vida, nós também podemos sair dela e tirar as outras pessoas. E a última palavra de ordem, a primeira é tirar a pedra, a segunda é vem para fora, e a terceira é desatai-o, que Lázaro sai do túmulo. É uma cena muito interessante, muito cinematográfica, né? Lázaro sai do túmulo todo enfaixado, todo atado, numa múmia, né? Saber também a base histórica disso e Lázaro diz: desatar essas amarras dele, deixa ele o quê? Ir embora. Ou seja, tira essa prisão dele, tira essas amarras dele. E essas amarras a gente sabe, às vezes pode ser amarras físicas mesmo, mas na maioria das vezes são amarras psicológicas, mentais, que a gente mesmo vai se amarrando, né? Não consigo, sou fracassado, eu não dou conta, o que os outros estão pensando de mim, não é? E aí você vai se amarrando naquilo, meu amigo. Olha que você está um Lázaro lá, morto e enterrado, mas vivo. Hã? Eu conheço muitos Lázaros, muitos Lázaros. O problema é que tem alguns Lázaros que não adianta. Você tirar a pedra, ele quer ficar no túmulo. Aí a gente vai até onde a gente consegue, né? Mas é isso que o evangelista João quis nos transmitir. Então vamos nos perguntar: será que nós não somos esse Lázaro? E se nós conhecemos pessoas que são Lázaros, vamos ser Jesus na vida dessa pessoa e tentar pelo menos tirar a pedra. Eu tentei tirar, não quis, deixei lá. Pôs outro em cima. Olha, senão você fica exato. Eu estava ficando doente também. Então. Porque às vezes esse Lázaro ele te puxa junto com o túmulo dele. Puxava, não, deixei lá. E a hora que você pensa, tá ali, fica dois lá. É, dois lá. Como a história do cara que era quebrando o outro, ela tem que ficar dentro do buraco lá, aí é mais ou menos isso aí. Porque ficava muito na beira do túmulo, ficava caindo dentro junto. Deu para entender um pouquinho então? Sim, bastante. Então não vamos achar que Jesus vivificou cadáveres aí. Não é isso. Vamos ficar em pé? E vamos professar a nossa fé, dizendo todos juntos: cremos em Deus, Pai e Mãe, todo amoroso. Recebeu o rosto humano em Jesus de Nazaré. Cremos no Espírito que faz novas todas as coisas e liberta-nos de toda forma de escravidão. Cremos na inspiração das mulheres e homens profetas de outrora e do nosso tempo, na inspiração das artistas e poetas e toda pessoa de boa vontade. Cremos na justiça e na paz, no comprometimento com o próximo e com a Mãe Terra, no acolhimento a toda pessoa, sem discriminações ou julgamentos. Cremos na partilha, na vida comunitária, no pão para todos, na bondade de Deus, na humanidade de Jesus e no reino de agora e no que há de vir. Amém. O Senhor esteja conosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Em nome do Mestre Jesus, de seu amor inclusivo, como irmãos e irmãs, povo, gente do caminho, nos reunimos ao redor da sua mesa e fazemos a memória da sua vida e da sua mensagem de amor, libertação e salvação. Por isso, em teu nome, pedimos a Deus, Pai e Mãe, todo amoroso, que abençoe este pão e este vinho, derramando sobre eles o vosso Espírito. Na noite em que ia ser entregue, enquanto ceava com seus amigos e amigas, Jesus tomou o pão
deu graças, o partiu e o entregou, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que por amor será entregue a cada um de vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou também o cálice e deu graças novamente, e o entregou aos seus amigos e amigas, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E tudo isso é mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vamos dar as mãos e vamos rezar com muita fé a oração que nos ensina a chamar Deus de Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. O amor de Cristo nos une. Saudemos a paz de Cristo. A paz de Cristo. Passa. Foi a chave do livro de Pedro. Paz de Cristo. Te dê a paz. Felizes somos nós, os convidados para esta ceia santa, a ceia do Senhor. Eis aqui Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvos. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Por mais esse alimento espiritual, por mais essa Eucaristia, que ela possa nos revigorar, renovar o nosso ânimo para começarmos a nossa semana renovados na fé, na esperança e no amor, e que possamos, a exemplo de Jesus, ter a coragem para tirar e afastar para longe as pedras que nos oprimem, as pedras que fazem com que nós fiquemos num estado de morte, e possamos desatar todos os nós, os nossos e daqueles que convivem conosco. Amém. Bom, só alguns recadinhos. Nós já estamos aí, bem dizer, no fim de março, não é? E no domingo que vem, dia 29, domingo que vem, dia 29, né? Já é o domingo de Ramos, o início da Semana Santa. Então a nossa programação, eu vou colocar depois lá na internet, tá? Mas só para a gente lembrar. Então domingo que vem é a celebração do início da Semana Santa. Na quinta-feira, dia 2/4, nós vamos fazer aquela celebração que a gente faz da Quinta-feira Santa, onde a gente rememora e explica a instituição da Eucaristia, que é a celebração da ceia do Senhor, né? A gente comunga o pão mesmo, né? O pão ázimo, é bem gostoso, é uma celebração diferente. E vai ser na quinta-feira, então, às 7h30, ok? E domingo de Páscoa, normalmente, a missa do domingo mesmo, das 10 horas, que vai ser dia 5. Então, de diferente, na verdade, só a celebração da quinta-feira, né? Então, façam um esforço para estar presente aqui, nessas celebrações todas, porque a Semana Santa, a gente lembra da última semana de vida de Jesus, né? Então, ali é onde vai se consumar toda a história de Jesus, e a gente tem que vivenciar isso, não é? Liturgicamente, comunitariamente também. Tá certo? O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus que é todo amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu desejo a todos um santo domingo e uma ótima semana. Vamos em paz. Que Jesus nos acompanhe. Graças a Deus.